Fala galera, é o professor Gessandro Vitorino, professor de Direito Penal do curso Fatrim Concursos. Agora nós vamos trabalhar um assunto muito importante também para o direito penal, para o seu edital, que é exatamente o direito penal no espaço. Que espaço é esse, Gessandro? De que trata o Código Penal? Ora, é do território, o território em que atua, em que vai vigorar, vai fazer-se valer a lei penal. Então, a lei penal no espaço. Para isso, nós precisamos compreender o que é a territorialidade. Você pode encontrar isso no seu artigo 5º do Código Penal, onde no artigo 5º, no caput, ele define exatamente que a lei penal brasileira, ela terá atuação no território nacional. Agora, qual é o território nacional? O que é o território nacional? Nós precisamos acompanhar exatamente um conceito geográfico para isso, mas não apenas o geográfico. O território nacional, ele é constituído das terras contínuas do Brasil, ou seja, a parte continental do território brasileiro. Há também a área insular, as terras insulares. Estas terras insulares são as ilhas no litoral brasileiro. Fernando de Noronha, por exemplo, a Ilha do Marajó, são as chamadas terras insulares. Além disso, nós temos também o nosso mar territorial. O mar territorial brasileiro. Existem algumas milhas náuticas que são consideradas um mar territorial brasileiro. Ali é território brasileiro. Para além de tais milhas, nós temos o alto mar, as águas internacionais. Lá não temos mais o território brasileiro, lá não temos mais o território estadunidense, lá não temos mais o território russo, são águas internacionais. E nós temos também o espaço aéreo brasileiro, Então, podemos considerar o mar territorial e também o espaço aéreo brasileiro. Esse espaço aéreo também deve ser considerado nosso território. Perfeito? Esta é uma concepção geográfica. E dentro do espaço geográfico brasileiro, não há dúvidas sobre a aplicação da lei penal. A lei penal brasileira se aplica no território geográfico brasileiro, no território nacional, que é constituído pelas terras contínuas, pelas terras insulares, pelo espaço aéreo e pelo mar territorial brasileiro. Ok? Agora, é preciso também acentuar o seguinte, que o território brasileiro, ele tem uma compreensão extensiva. Há uma compreensão de expansão desse território nacional. O território nacional extensivo, ele está previsto exatamente nos parágrafos 1º e 2º do artigo 5º, que é este que nós estamos vendo. No caput do artigo 5º, ele fala que se aplica a lei penal brasileira no território nacional. Mas o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 5º vão tratar exatamente da possibilidade de uma expansão, de uma extensão do território nacional. Esta extensão do território nacional prevê o seguinte, que aeronaves e embarcações fora do território nacional, por extensão, poderão também ser consideradas ou considerado território nacional, território brasileiro e, portanto, aplicando-se a lei penal brasileira nesses espaços. Mas como assim? No parágrafo 1º, fala exatamente das condições e circunstâncias para que aeronaves e embarcações
brasileiras sejam consideradas território nacional. Quais são elas? A primeira consideração é que as aeronaves e embarcações brasileiras serão território nacional e, portanto, aplicar-se-ão a lei nacional, a lei penal brasileira a elas, quando elas tiverem natureza pública. Isso mesmo, natureza pública. Tá? Isso significa dizer que qualquer aeronave, qualquer embarcação que seja brasileira e que tenha natureza pública, onde quer que ela se encontre, ela será território nacional. Gisandro, essa embarcação ou essa aeronave de natureza pública, por exemplo, o navio da Marinha Brasileira, ele está lá ancorado no porto de Miami, nos Estados Unidos, e acontece lá um crime dentro do navio da Marinha Brasileira. Qual é a lei que vai se aplicar, Gessano? É a lei nacional do Brasil. Não é a lei estadunidense? Não, não é a lei estadunidense. Porque aquele navio, aquela embarcação, por possuir natureza pública, onde quer que ela se encontre, será território brasileiro. Portanto, por extensividade, aplica-se a lei penal brasileira. Gessandro, a embarcação, ela não tem natureza pública, mas ela está a serviço do governo. A mesma coisa, assim como os navios de natureza pública ou as aeronaves de natureza pública, estando a embarcação ou a aeronave a serviço do governo, onde quer que ele se encontre, será considerado território nacional brasileiro e aplicar-se-á a lei penal brasileira. Perfeito? Então, nessas duas primeiras situações aqui, nós podemos dizer que aplica-se a lei penal onde quer que eles estejam. Perfeito? Onde quer que estejam. Não importa se estão em alto mar, não importa se estão navegando por águas de outros países, não importa se está no mar territorial, no caso desses países, não importa nem mesmo se ele está pousado ou ancorado no litoral daquele país. Se for uma embarcação ou aeronave de natureza pública ou a serviço do governo, onde quer que estejam, lá será considerado território brasileiro e aplicar-se-á a lei brasileira. Mas, Gessandro, ela é uma embarcação brasileira, mas não é de natureza pública, não está a serviço do governo. É uma embarcação mercante ou privada, né, ou particular. Ela pode, em alguma circunstância, ser considerado território brasileiro? A resposta é sim. A resposta é sim. Desde que ela esteja em alto mar, tá, ou no espaço aéreo correspondente. Perfeito? Estando em alto mar um navio brasileiro, mesmo que ele não esteja na condição de natureza pública, mesmo que ele não esteja a serviço do governo, mas ele estando em alto mar, ele será considerado um território brasileiro, porque aqui vai se aplicar uma coisa chamada princípio, anote bem isso, princípio do pavilhão. Princípio do pavilhão. O que é pavilhão, Gessandro? É bandeira. Então, se a bandeira desse país é brasileira e ele está em alto mar, em águas internacionais, um espaço aéreo internacional, aplica-se o princípio do pavilhão, aplica-se o princípio da bandeira, aplica-se o princípio da flâmula. Adota-se, portanto, a lei daquela nação, se for brasileira, a lei brasileira, a lei nacional. Gessandro,
essa mesma embarcação, mercante ou privada, que portanto não tem natureza pública, não está a serviço do governo, está ancorado no litoral de Miami, lá nos Estados Unidos, ela vai ser considerada território nacional? A resposta é não. Porque ela não está em alto mar, ela não está em espaço aéreo correspondente ao alto mar, que é o espaço aéreo internacional. Ela está no litoral de um país, portanto, no mar territorial daquele país. Portanto, aplica-se àquela embarcação, naquelas circunstâncias, a lei estadunidense, no caso do exemplo. Ah, ele está lá na Inglaterra, aplica-se a lei inglesa. Perfeito? Então, aqui nós temos as possibilidades de aeronaves e embarcações, mesmo não estando no território geográfico brasileiro, território nacional, por extensividade serão considerados território nacional e, portanto, aplica-se a eles a lei nacional. É possível, Gessano, que uma aeronave ou embarcação estrangeira possa ser considerada território brasileiro, território nacional brasileiro? A resposta é sim, e isso está previsto no parágrafo 2º do artigo 5º. É possível sim embarcações estrangeiras. Qual é, Gessano? Vamos lá. Será que as embarcações ou aeronaves estrangeiras de natureza pública podem ser consideradas território brasileiro? A resposta é não. Porque assim como as nossas embarcações de natureza pública são consideradas o nosso território onde quer que estejam, a deles também. Sendo de natureza pública ou a serviço do governo deles, serão considerados territórios daquele país, onde quer que estejam. Mas, Alessandro, o navio está ancorado no litoral de Santos, no litoral de Belém, no porto de Belém. Não interessa, não importa. Se é uma aeronave ou uma embarcação estrangeira de natureza pública ou a serviço do governo deles, é território deles. Ah, Gessano, e se for uma embarcação privada? A embarcação privada estadunidense, por exemplo, um avião estadunidense, com pavilhão estadunidense, se ele estiver em terras brasileiras, se ele estiver no litoral brasileiro, no espaço aéreo brasileiro, aí sim, ele será considerado, portanto, território brasileiro. Então aqui nós temos as embarcações privadas, particulares, que estejam em território brasileiro, em território nacional, sejam eles na condição de pouso ou ancorado, ou navegando pelo nosso mar territorial. Perfeito? Então, os navios estrangeiros privados em território brasileiro, pousados ou ancorados, serão considerados território brasileiro, não terão vínculo, portanto, com o seu país de origem. Assim como as nossas embarcações privadas, se estiverem no território, no litoral ou no espaço aéreo de um outro país, será considerado território de lá e não território nacional. Há uma reciprocidade aí, da relação do Brasil com os demais países também. Perfeito? Então, aqui nós podemos observar exatamente como o Código Penal brasileiro trata o direito penal no espaço a partir do conceito da territorialidade. O território nacional é o espaço em que atua, em que vigora, em que aplica-se a lei penal brasileira. E esse território ele pode ter uma compreensão extensiva, exatamente por considerar aeronaves e embarcações brasileiras ou estrangeiras nas circunstâncias previstas no parágrafo 1º e no parágrafo 2º do artigo 5º. Eu sou o professor Gessandro Vitorino, professor de Direito Penal, faço parte da equipe Fatrim Concursos, o tiro certo para a sua aprovação.